Coisas boas acontecem com quem é feliz. Sabia disso? A vontade do seu Pai para você é que você cante alegremente. Pastor, mas o meu milagre ainda não chegou. Eu ainda não estou vendo aquilo que eu tenho orado. É jejum após jejum, é alvo após alvo, e eu não enxergo, pastor. Pois Deus tem uma promessa para você. O seu milagre está às portas. Lá em Romanos 4, versículo 20, qual era a atitude de Abraão? Porque você sabe, o tempo é um teste. A Bíblia diz que Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão seria pai de multidões. Mas os anos foram passando. 1, 2, 15, 24 para 25 anos. Que Abraão então pôde contemplar com seus olhos naturais o filho da promessa. Como é que Sara estava vivendo esses anos? Abraão, já tem mais de 20 anos, Abraão. Eu já estou velha, nada de filho. O que vai ser, Abraão? Quando é que essa criança virá? Quando a promessa de Deus se manifestará na minha vida? Talvez essa tenha sido a sua pergunta. Deus, o outro está sendo abençoado, o outro mal começou, mal abriu a boca, o Senhor já abençoou, e eu, Senhor? Quando é que eu vou ver um milagre na minha vida? O tempo é um teste, mas no meio do tempo, no meio da demora, a Bíblia diz que Abraão se fortaleceu, e você também precisa se fortalecer nesse tempo da espera. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Fala assim comigo: aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas na minha vida. Mas pela fé, Abraão se fortaleceu. Como é que ele se fortaleceu, irmãos? Dando glória a Deus. Dê glória a Deus. O diabo quer calar a sua boca, não permita que isso aconteça. Se levante em fé e fala: bendito é o nome do Senhor. Eu creio que o meu Deus está atento à minha oração. Eu bendigo o nome do Senhor no meio das circunstâncias adversas, porque eu creio que os céus estão abertos sobre mim, e eu já posso glorificar hoje que o meu milagre já está a caminho. Por isso a glória nos meus lábios o diabo não consegue arrancar. Abraão se fortaleceu assim, dando glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Mais um. O 3. É isso que você tem que fazer. Se fortaleça dando glória a Deus. As circunstâncias adversas, as tribulações, o problema, o tempo demorado não vai calar a sua boca. Você se levanta e bendiz o nome do Senhor. No meio da adversidade, você não abre a boca para reclamar, mas abre a boca para declarar: bendito é o nome do meu Deus. Bendito é aquele que provou que me ama na cruz do Calvário. Bendito é aquele que entregou o seu único filho por amor a mim. Ele não vai me negar coisa alguma, antes, graciosamente, vai me dar todas as coisas. Quando diz amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Glorifique o nome do seu Deus. Não importa o problema, não importa a dificuldade, tenha sempre uma palavra para bendizer o nome do Senhor. Lá em Mateus 11, 28, o Senhor Jesus vai dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O tempo está te cansando, a espera está sendo um jugo, um fardo na sua vida. Você já não consegue olhar com o olho assim, né, de uma expectativa já positiva. Mas olha, o Senhor está te convidando: vinde a Ele, você que está cansado, e Ele vos aliviará. Ele vai te aliviar. A única coisa que Ele está requerendo de você é: venha, venha. Como um filho que ergue as mãos para o pai e clama por socorro: Senhor, eu estou aqui, me pega no colo, Pai, eu preciso de um alívio, o jugo está pesado, mas eu vou ao teu Senhor, porque o Senhor tem um descanso para me dar. Há um descanso. Esse descanso o Senhor já liberou sobre a sua vida. Que descanso é esse? O descanso do jugo da lei,
o descanso de ter que agradar a Deus, o descanso de ficar livre de toda acusação e condenação, o descanso de ter que conquistar a sua bênção pelo seu esforço próprio. Esse descanso o Senhor Jesus já liberou sobre a sua vida. Mas ele continua dizendo, olha o que o Senhor Jesus vai nos dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então tem dois descansos aqui. Tem um descanso que o Senhor te dá: venha a mim e eu vou te aliviar. Mas tem um descanso que você vai encontrar. Você vai encontrar. Porque o que o Senhor está dizendo? O jugo dele é leve, é leve. E aqui eu preciso te contar um contexto histórico. Naquela época do Senhor Jesus, tinha os rabinos. E os rabinos, eles tinham como se fosse um discipulado. Tinha discípulos ali que os seguiam. E quanto maior fosse o jugo do rabino, e o jugo do rabino estava ligado àquele rabino severo, que colocava peso, que cobrava, que colocava o juízo da lei sobre a vida das pessoas, aquele rabino era um rabino considerado bom. Porque é isso que acontece até hoje. Quando o pastor vem e desce o cajado, e fala mal dos irmãos, e coloca o peso da lei sobre os irmãos, as pessoas falam: ó, esse pastor é homem de Deus. Mas se o pastor vem com um jugo leve: ah, pastor, essa igreja é light. Não é light, essa igreja é leve. Ah, pastor, essa igreja é a igreja da porta larga. Não. Essa igreja é a igreja que a porta é o Senhor Jesus. Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas, quem entra por mim. Quão largo é o Senhor Jesus? Ele é largo o suficiente para acolher a todos que vêm até Ele. Você consegue mensurar essa largueza? Essa é a largueza da porta da igreja. Mas o Senhor diz: o jugo dele é leve, não é pesado. Se aquilo que você ouve na internet, se aquilo que você escuta de outros ministradores está trazendo peso sobre a sua vida, cobrança, fardo, não é o jugo de Jesus, porque o jugo de Jesus é leve. Mas pastor, como é que eu vou aprender de Jesus? Porque Jesus está falando aqui: vinde a mim, aprendei de mim e você vai achar descanso também. Então é o outro descanso que você vai achar. Porque Jesus disse: e a vida eterna, João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer do Senhor. E nesse jejum, o que nós estamos fazendo? Conhecendo do Senhor. E quanto mais você conhece do Senhor, mais descanso você encontra. Porque o descanso é o favor de Deus, não é uma doutrina, não é um ensinamento, o descanso é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus Cristo, a graça manifesta de Deus aqui nessa terra. Quando dizem amém? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Há um descanso para nós, irmãos, e descanso é coisa séria. Não trate a ansiedade como algo pequeno na sua vida. Porque a ansiedade nada mais é do que uma reação a uma crença errada. Ansiedade é resultado de incredulidade. Mas em contrapartida, o descanso é um sinal de fé. Quem crê, descansa. Lá em Salmo 110, o salmista vai dizer, Davi era um profeta messiânico também. E esse Salmo 110, ele é uma profecia. Ele vai dizer que Deus estava falando com o Senhor Jesus. Deus Pai conversando com Deus Filho. Salmo 110, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Deus Pai, Senhor. Quando você está escrito Senhor, né, aqui está no mesmo formato de diagramação, mas é Senhor com todas as letras maiúsculas. Quando na sua Bíblia está escrito Senhor com todas as suas letras maiúsculas, é Jeová ou Yehová, a maneira que você quer, né, falar. Porque o judeu, ele nem falava o nome de Deus, e ele esqueceu como é que fala.
São 4 consoantes. YHWH. É Deus Pai. E aqui diz que o meu Senhor, Deus Pai, está conversando com o Senhor. Senhor aqui é Adonai, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma conversa depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e levou o sangue dele como remissão dos nossos pecados. E aqui, depois que Jesus concluiu a obra, Deus Pai fala com ele: senta, filho, senta à minha direita. Destra quer dizer direita. Senta à minha direita, porque eu vou colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Essa é a posição de descanso. Mas sabe o que é mais tremendo ainda? Efésios 2:6, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Você está assentado com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pastor, estou sentado aqui nessa poltrona confortável. Não, você está sentado aqui fisicamente, mas a palavra diz que você está sentado com Cristo. E não é sentado numa cadeira qualquer não, é sentado no trono. E nessa posição que você está, a mesma palavra que Deus Pai liberou para o Senhor Jesus, é a palavra que Ele libera para a sua vida hoje. Fica sentado e espera, porque eu vou colocar os inimigos debaixo dos teus pés. Porque essa é a promessa de Deus. Você só alcança vitória no descanso. É no descanso que está a sua vitória. Porque quando você resolve fazer, quando você sai da posição do trono, levanta e começa a trabalhar, Deus para. Deus para e deixa você fazer. Mas se você obedece à ordem bíblica, senta e espera que Deus trabalhe por aqueles que nele esperam, você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Interessante que lá em João, o Evangelho de João, Jesus gostava de fazer milagres aos sábados. Precisamente foram 7 milagres que o Evangelho de João vai relatar. Isso não está na sua Bíblia por acaso. Jesus queria demonstrar aqui um princípio espiritual. O judeu guardava o sábado. O sábado era o dia santificado, era o dia do descanso, mas Jesus veio para mostrar que o verdadeiro descanso não é um dia, o verdadeiro descanso é uma pessoa. E por que ele fazia milagres aos sábados? Para mostrar para nós que o milagre acontece no descanso. É quando você descansa a sua alma, quando você fala, eu creio, eu vou descansar, Deus então vem e age em seu favor. E lá em João 5, projeta para mim por favor, vai falar, eu quero mencionar apenas 2 milagres com os irmãos, que Jesus fez aos sábados. O primeiro milagre está relatado aí na sua Bíblia, fala de um paralítico, 38 anos, João 5 a partir do versículo 5, projeta aí por favor, 38 anos, e a Bíblia diz que ele ficava à beira de um poço, de um tanque, e eles diziam que de vez ou outra um anjo descia dos céus e agitava as águas do tanque, e aquele que entrava na água primeiro, ele era curado imediatamente. E a Bíblia diz assim, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Não tem ninguém para me ajudar, não tem um pastor para orar por mim, não tem um líder para ir na minha casa, e eu fico aqui sozinho, ninguém me ajuda, ninguém olha por mim, como é que eu vou receber um milagre? Mas o que a Bíblia diz? Romanos 10, versículo 8, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Deixa de ser vitimista, para de ficar se colocando, coitado de mim, ninguém olha para mim, comece a liberar palavras de fé dos seus lábios. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele está com você, Ele está em você. Basta você abrir os lábios e declarar um milagre na sua vida.
Mas esse homem aqui ficava: quem vai me colocar? Quem vai por mim? Não entendendo que o milagre já estava na sua boca. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era qual dia, irmãos? Sábado, o dia do descanso. Quando os judeus viram isso, eles disseram: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Versículo 10, então ele responde: o mesmo que me curou, me disse, toma o teu leito e anda. Presta atenção aqui. Eles tinham visto um milagre. O sujeito, 38 anos, paralítico. Agora o Senhor chega e ele começa a andar, e o Senhor fala: toma o teu leito e anda. E o que aqueles caras observaram? Um milagre? Não, eles queriam saber: quem mandou você pegar o leito e andar? Eles queriam discutir doutrina. Se eles tivessem perguntado: quem te curou? Quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Eles receberiam um milagre também. Não deixe ficar embriagado com aquilo que não é de fato o que é necessário. Você tem que olhar para aquele que tem o poder para curar. A pessoa acaba de voltar para o encontro, e aí ele vem contar um milagre de Deus na vida dele. Mas ele está de brinco, está de cabelo grande, está tatuado. Você fala: eu quero ver quando é que esse sujeito vai mudar realmente. Quando é que ele vai entrar na lei dos crentes. Porque tem uma lei dos crentes, né? Você me entende. Não é isso que você tem que olhar. Você tem que perguntar: quem fez esse milagre na sua vida? Quem te curou? Essa deveria ser a pergunta desses fariseus, desses mestres da lei. Mas a pergunta deles era por doutrina. Por doutrina. Pastor, quem me garante que a gente não perde salvação? Bom, eu creio que não perde, a Bíblia diz que não perde. Mas se você crê que perde, então faz o favor de não perdê-la, cuida bem dela. Amém? Mas isso não é o ponto central. O ponto central é a quem é que salva. Para quem eu tenho que olhar? Para aquele que é o Salvador, o Yeshua, que me salva da condenação do inferno, mas me salva de um casamento ruim, me salva da enfermidade, me salva do problema financeiro. Ele é o meu Salvador, e Ele está de braços abertos para me salvar. É para isso que você tem que olhar. Lá em Lucas capítulo 13, existe um outro milagre que Jesus fez num dia de sábado também. A Bíblia fala que Jesus entrou numa sinagoga, Lucas 13, versículo 14. Vamos dizer, num prédio como esse, de igreja. Jesus estava lá ministrando, e ele enxergou uma mulher que estava encurvada, por causa de um espírito de enfermidade. Tem enfermidades que são opressões malignas, sim. Outras não, mas tem enfermidades que são consequências espirituais. E como é que ela se encontrava? Curvada, olhando para o chão. Porque aquele que está debaixo do jugo do maligno, ele é natural, ele só consegue enxergar o chão. E olha o que aconteceu. Jesus curou aquela mulher. Irmãos, uma cura aconteceu. Esse chefe da sinagoga era o pastor da igreja. E aí, o pastor, em vez de ficar feliz com a cura da ovelha, que estava encurvada há muitos anos, qual foi a preocupação dele? Ele ficou indignado. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para ser curado, e não no sábado. Olha, presta atenção no princípio espiritual aqui. Qual que é o princípio que esse chefe da sinagoga acreditava? Que o milagre só acontece quando você trabalha. 6 dias você tem que trabalhar com Deus. Você quer um milagre? Paga o preço. O que você está disposto a pagar pelo seu milagre? É a crença dele. E infelizmente é a crença de alguns ainda hoje no meio das igrejas. Você quer um milagre? Qual o preço você está disposto a pagar pelo seu milagre? É o que ele disse: 6 dias que você está trabalhando com Deus, vem receber. Mas no sábado, que é o dia do descanso, não é dia de receber. Mas Jesus curava no sábado.
Porque Jesus mostrava, é no descanso que você recebe o seu milagre. É quando você para de tentar, para de fazer, Deus faz até que enfim, né filho? Estava esperando você deixar para lá, agora eu vou fazer na sua vida. É no descanso. Porque na lei, primeiro você trabalhava, primeiro você fazia a sua parte, depois você descansava. Mas na graça não. Quando Jesus bradou na cruz do Calvário, está consumado, o trabalho já está feito. Na graça você começa no descanso. Pastor, quer dizer que eu não vou fazer nada? Eu não vou sair para trabalhar? Eu vou ficar agora só de férias? A comida vai chegar na minha casa de uma maneira sobrenatural? Não é isso que eu estou dizendo, mas eu creio que se houver necessidade, a comida chega sim na sua casa de maneira sobrenatural. O que eu estou dizendo é que você vai trabalhar no descanso. Você vai sair de casa para fazer o que deve ser feito, para a sua empresa, para o seu trabalho, para a sua escola, para os afazeres domésticos, mas você vai sair para fazer todas essas coisas que precisam ser feitas no descanso, no descanso. Na lei, primeiro trabalha, depois descansa. Na graça não, você descansa e permanece nesse descanso. Quantos dizem amém? É a promessa do Senhor, é a promessa do Senhor. Trabalhe no descanso. Pastor, por que o descanso é tão importante? Fala assim comigo, o descanso é sinal de fé. De fé. Agora, o interessante aqui, irmãos, é que naquela sinagoga, o pastor daquela sinagoga, o chefe daquela sinagoga, ele pregava isso. Você tem que fazer a sua parte. No dia que você está trabalhando, é que você tem que vir para receber de Deus, não no descanso. Mas mesmo assim Deus fez. Pastor, em igrejas que pregam a lei, tem milagres lá também. Sim, tem milagres lá também. Porque não é o pastor que faz o milagre, é o Senhor Jesus. E ele tem um compromisso com a ovelha. Aquela mulher era a ovelha de um homem legalista. Ela ouvia diariamente que ela só receberia o milagre quando ela estivesse fazendo algo para Deus, trabalhando com Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem um compromisso com a ovelha. E se a ovelha olhar para Ele, apenas olhar. O que Jesus falou com Moisés quando o povo estava sendo picado pelas serpentes abrasadoras? Ergue uma haste com a serpente de bronze. Todo aquele que olhar, se só olhar, tiver só um vislumbre do Senhor Jesus Cristo, o milagre acontece na sua vida. Aleluia. Quantos dizem amém? Creia nisso, olha para Ele. Aí eu vou começar no seu boletim. Tem uma filosofia muito difundida hoje em dia, chamada de minimalista. Isso não é uma doutrina religiosa, é uma filosofia de vida. E eles dizem o quê? Você deve viver com o mínimo, com o mínimo. Se você conseguir transformar o seu ambiente exterior, transformar ele de uma maneira que ele fique minimamente minimizado, se você me entende. Tudo muito simples, poucas coisas necessárias. Se você conseguir organizar o seu ambiente externo, então você vai alcançar a paz. Essa é a filosofia mundana, maligna, que é de fora para dentro. Isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é de dentro para fora. Se você conseguir alcançar a paz no seu interior, se você conseguir descansar, colocar em ordem o seu eu interior, a sua alma descansar, as coisas externas vão se alinhar de acordo com aquilo que está dentro. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por isso que você tem que alcançar a paz. Por isso que você tem que aprender dele e achar o descanso. Por isso que você tem que colocar como meta na sua vida, descansa. Nesse jejum, o alvo de toda a igreja é descansa. Pastor, mas eu não posso pedir outra coisa nesse jejum, o que eu estou precisando hoje é de dinheiro. O que eu estou precisando hoje é de ser curado de uma enfermidade. O que eu estou precisando hoje é de uma restauração familiar. Sim, você pode colocar esses alvos. Mas esses alvos só serão alcançados se você alcançar o descanso na sua vida. Quando você sentar
assenta à minha direita. Quando você sentar e falar, vou deixar nas mãos de Deus, não vou fazer mais nada, eu vou sentar e vou esperar, aguardar o livramento que Deus vai fazer na minha vida. Quando você descansar, o seu meio exterior, a sua vida exterior, as suas circunstâncias vão se alinhar àquilo que está dentro de você. Porque o descanso é sinal de fé. E nós agradamos a Deus quando nós cremos. Toda ansiedade é resultado de uma crença equivocada. Porque ansiedade é sinal de incredulidade. Por que nós ficamos ansiosos? Porque nós não cremos. E quando eu falo ansiedade, irmãos, é muito importante você ter isso bem claro na sua vida. Existem sentimentos, angústias. Às vezes você está do nada, você fica angustiado, seu coração fica apertado. Isso não é ansiedade. A ansiedade na Bíblia é uma preocupação com o futuro. E se eu não tiver o dinheiro para pagar aquela conta? E se eu for demitido do meu emprego? E se o meu filho se desviar dos caminhos do Senhor? E se eu sofrer um acidente? Ansiedade é uma preocupação com o futuro. E uma preocupação no sentido de que ninguém vai poder me ajudar, eu não tenho ninguém para contar, como é que eu vou lidar com essas circunstâncias? É essa preocupação que a Bíblia chama de ansiedade, e isso é resultado de uma crença errada. Os coaches gostam de usar essa frase, né? Crença limitante, mas tiraram isso da Bíblia. Porque toda ansiedade é fruto de uma crença errada. Se você quer desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, diz Romanos 12:2, renova a sua mente, alinha a sua crença com a palavra de Deus. E Jesus fez isso. Ao falar Mateus 6, Jesus vai falar, olha, 3 vezes Jesus orientou. Você não vê Jesus repetindo as coisas nos evangelhos. Mas Jesus falou 3 vezes em Mateus 6, não fique inquieto, não ande ansioso, não se preocupe, porque a ansiedade é algo sério. Mas quando ele fala para não andar ansioso, ele te mostra uma crença que você precisa mudar na sua mente, para você ficar livre de toda ansiedade, para você vencer a ansiedade. Vamos ver isso? Que é o tema da nossa palavra. Mude as suas crenças e vença a ansiedade. Mateus 6, versículo 25, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerais como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Senhor Jesus. Homens de pequena fé. A ansiedade está intimamente ligada à sua fé. Pastor, como é que eu sei que eu estou crescendo em fé? Olha para o descanso. Quanto maior o descanso, maior tem sido a sua fé. E o oposto é verdadeiro. Quanto maior a sua ansiedade, menor tem sido a sua fé. Pastor, mas eu preciso, como é que eu faço para ter uma fé grande? Que só uma fé grande pode mover? Não. O que Jesus fala lá? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para este monte, ergue-te daqui e lança-te ao mar, e será feito conforme a tua palavra. Um grão de mostarda, a menor semente que existe. Depois você pode procurar aí um grão de mostarda.
Uma fé pequena. Tem pessoas aqui que têm fé grande, mas a maioria aqui é como eu, tem fé pequena. Mas a fé pequena é suficiente para Deus mover na sua vida. Todos nós recebemos uma porção de fé. A todos nós foi nos dada por Deus uma medida de fé. E essa medida de fé, menor que seja, é suficiente para mover o milagre de Deus nas nossas vidas. Quando dizem amém? Então descanse. Esse texto, que eu acabei de falar com você, está lá em Mateus 17, 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será possível, por causa de uma fé pequena. Jesus falou que Pedro tinha uma fé pequena, mas a fé pequena de Pedro foi suficiente para ele andar sobre as águas. E olha que você nem está precisando de andar sobre as águas, não está tendo nenhuma enchente, você não tem nem mar aqui. Quanto mais a sua necessidade é menor do que a fé de Pedro, e a fé de Pedro já era pequena, foi suficiente para ele andar sobre as águas. Essa é a medida de fé. Portanto, não vos inquieteis, Mateus 6,31, dizendo: que comeremos, com que beberemos? Não vos inquieteis, segunda vez. Ou com o que nos vestiremos? E a segunda, Jesus fala: não ande ansioso. Por que eu não devo andar ansioso? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Gentio aqui, irmãos, é mundano. É mundano que fica preocupado com isso. Você não é do mundo mais, você não é comum mais, você é filho de Deus. Você tem um pai que te ama, é um pai que tem toda a provisão, recursos ilimitados, nada é impossível para ele. Você não precisa andar como um gentio, você não precisa andar preocupado com essas coisas. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, terceira vez, com o dia de amanhã. A inquietação, a ansiedade está ligada com o amanhã. E o amanhã pode ser literalmente amanhã mesmo, segunda-feira. Uma conta que você tem que pagar, um problema que você tem que resolver. Ou amanhã pode ser daqui a 30 anos. Quando você for se aposentar, como é que eu vou arrumar? Ou amanhã pode ser daqui 1 hora que você tem para resolver algo na sua vida. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Mas no versículo 34, essa terceira vez que Jesus fala: não fique ansioso, não fique atormentado na sua alma, não fique atribulado na sua alma. Por que Jesus repete tanto? Porque a ansiedade é algo sério na nossa vida. Nós temos que nos levantar e declarar: eu decido, eu não vou ficar ansioso. Eu decido, a ansiedade não tem espaço na minha vida. Eu creio num Deus que é também o meu Pai, e Ele cuida de mim, e essa paz interior vai trazer um arranjo sobrenatural nas minhas circunstâncias externas. Pastor, eu não consigo vencer a ansiedade, eu nasci assim, é algo impossível de eu lidar. Eu não creio que Deus criou ninguém com ansiedade. Ansiedade é aprendida. Ansiedade é um hábito ruim. E nesses próximos 14 dias, já passamos uma semana, é o tempo de você abandonar esses hábitos ruins. Eu rejeito a ansiedade na minha vida e adquirir novos hábitos. É como um pé de uma goiabeira. Você vai lá, a goiaba é a ansiedade. Você vai lá e tira a goiaba. Resolveu o problema? Momentaneamente. Daqui a pouco vai nascer goiaba de novo. Aí você vai de novo e tira a fruta. Não adianta. Para resolver o problema, você tem que cortar a goiabeira pela raiz. Para resolver o problema da ansiedade, você tem que tratar com a raiz. E o que é a raiz? A crença. A crença é a raiz. Por isso, se exponha à palavra de Deus. Nesses dias nós estamos tendo culto todos os dias. Para quê? Para você se expor à palavra.
Creia na ministração, creia no evangelho da graça, e a ansiedade vai ser removida da sua vida. Trate com a raiz é a crença errada. Rejeite a crença. Você tem que, por um lado, rejeitar a crença, tirar o hábito errado da sua vida, mas por outro lado, você tem que adquirir uma crença correta, adquirir um hábito saudável. Uma crença correta é a crença que se alinha com a mensagem do evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É o único jeito você renovar a sua mente. Vamos dar um exemplo aqui de crença errada. Se você acredita que Deus só faz para os bonzinhos, e você olha para a sua vida e você vê que você não agiu corretamente, que você aprontou, e aí na dificuldade com essa crença errada, o que você vai dizer? Como é que eu vou contar com Deus? Como é que Deus vai me ajudar? Olha como é que eu lido com as coisas. Fui eu mesmo que aprontei. Como é que eu vou ter coragem de pedir para Deus me ajudar agora? É uma crença errada. Outra crença errada: se você acredita que a sua justiça é resultado das suas obras, que você só é justo se você fizer uma obra justa, é uma crença errada. Aí, como você sabe que você não é justo, não pratica obras justas todo o tempo, você vai falar: como é que eu vou pedir para Deus? Eu não sou justo o suficiente, olha as minhas práticas. Ou o diabo vai te acusar pelo que você fez de errado, ou ele vai te acusar pelo que você deveria ter feito certo e não fez. Todos nós temos falhas, mas se você alinha sua crença com a palavra, 2 Coríntios 5,17, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não sou justo por causa das minhas obras, eu sou justo por causa das obras dele. Ele que nunca pecou, ele não precisou cometer pecado para ir para a cruz e levar os meus pecados sobre ele. Da mesma maneira, eu não preciso fazer obras de justiça para me tornar justo. O meu pecado foi colocado sobre ele e a justiça dele foi colocada sobre mim. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Uma crença correta. Você se comportou mal. A minha atitude, o meu estado não muda a minha posição. A minha posição é inalterada. A minha posição não foi conquistada porque eu fiz. A minha posição foi conquistada porque eu criei na obra que Ele fez. Eu sou justo porque eu criei que Ele, sendo justo, se tornou pecado no meu lugar. O meu estado pode não estar condizente com a minha posição. Deus vai me disciplinar, mas vai me disciplinar para o meu bem, para o meu crescimento. Mas a minha posição continua sendo a mesma. Eu sou justo, eu sou filho e sou amado. No versículo 26, Jesus vai dizer: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Observai. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta, porventura não valei vós muito mais do que as aves? Uau! Jesus agora faz uma comparação. Olha para o passarinho. Você já viu o passarinho morrer de fome? Você já viu o passarinho voando e caindo do céu, puf, com a cabeça no chão, porque ficou muito tempo sem comer, né, e deu aí uma hipoglicemia? Não acontece isso. Quando é que o passarinho corre o risco de morrer de fome? Quando alguém pega o passarinho, coloca ele na gaiola e esquece de dar comida para ele. Esse que pega passarinho, né? Eu não brinquei disso, de fazer arapuca, né? Colocar lá um alpiste, colocar uma peneira, né? E puxar. Esse é chamado na Bíblia de passarinheiro. Mas qual que é a promessa do Senhor no Salmo 91? Projeta para mim, por favor, Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita, até o texto que o obreiro leu para nós hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quem habita e descansa tem uma promessa para ele. Continua. Diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte,
Deus meu em quem confio. Quando você faz isso, você habita no esconderijo, descansa e faz do Senhor o seu refúgio, o seu baluarte. A primeira coisa que o Senhor faz é: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. O diabo é o passarinheiro. E o diabo quer te pegar. E sabe como é que ele te pega no passarinheiro? Com a ansiedade. A área que você está ansioso é a área que fecha o tubo do favor de Deus sobre a sua vida. É a área que você passa fome, que você fica fraco, chega a ficar lá em inanição. Por quê? Porque você não está comendo. Por que você não está comendo? Porque o passarinheiro prendeu você com o quê? Com a ansiedade. Mas a promessa do Senhor é: descansa, filho, descansa. Habita à sombra do Onipotente, faz das minhas asas o seu refúgio, e eu vou te livrar do laço do passarinheiro. É a promessa do Senhor. Mas o Senhor Jesus é tão maravilhoso, que Ele até deu o preço dos passarinhos, né? Pra você saber quanto é que vale um passarinho aí. Lá em Mateus 10, 29, Jesus fala assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do seu pai. O que é asse? Asse era uma moedinha de cobre, que valia 10 centavos de dracma. Cada passarinho, 5 centavos. 5 centavos. Hoje em dia passarinho nem vende mais, né? Pelo menos passarinho comum. Mas olha só, 5 centavos, Jesus está falando, passarinho vale muito pouco. Mas o seu pai, nenhum cai em terra sem o consentimento dele. O seu pai cuida de passarinho que não vale nada, centavos. Quanto mais de você. Sabe qual é o seu preço? Você foi comprado pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Pedro vai dizer isso: você não foi comprado do seu vil procedimento com ouro nem com prata, mas você foi comprado pelo sangue de Jesus. O seu preço foi o sangue do Filho unigênito de Deus. Esse é o seu valor. E você acha que Deus não se preocupa com você? Que Deus vai deixar você... Irmãos, eu amo meus filhos, mas eu nunca contei o cabelo de nenhum deles. Mas a Bíblia diz que o Senhor contou todos os nossos cabelos. Ele sabe o número de fios de cabelo. É lógico que alguns é mais fácil contar, né? Brincadeira. Olha só, eu não quero chegar nesse nível não, em nome de Jesus. Mas olha só, presta atenção em mim. Ele contou, ele se deu o trabalho de contar o fio de cabelo na sua cabeça, para mostrar o valor que você tem para ele. Né? Tem uma canção... Você tem um valor, o Espírito Santo habita em você, se move em você. Está vendo se vocês estavam prestando atenção? Mas é uma canção doutrinariamente corretíssima. Você tem um valor. Você é um espelho que reflete... empolguei. Por quê? Canta isso, canta isso. Não é para você olhar para si e atribuir valor pelas suas próprias qualidades humanas, não. É você atribuir o valor que o seu pai dá para você. E você agora tem aquilo que é mais valioso habitando dentro de você, a vida do próprio Deus, a vida do próprio Deus. Então, né, alguns irmãos gostam de dizer: quem sou eu? Eu não sou nada. Isso não agrada seu pai. Por um lado, você não tem que confiar nas suas próprias qualidades humanas caídas, mas pelo outro também você não tem que falar, se desfazer, não, você tem que valorizar aquilo que Deus valoriza. Eu sou filho, eu sou amado, Deus entregou o Filho unigênito por minha causa, eu tenho valor. Posso não ter para você, mas para Ele eu tenho valor, e é a opinião dEle que me importa. Quando dizem amém? Esse é o seu valor. Continuando, versículo 27 e 28. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, não adianta nada. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Lírios. Ele falou: olha para o lírio, para a flor, olha para a pétala dele. A pétala do lírio, irmãos, não é a roupa do lírio.
A pétala do lírio é o corpo do lírio. O que o Senhor está dizendo aqui? Olha para o lírio, olha para a saúde do lírio. O lírio, Deus cuida da saúde dele. E fala de Salomão. Salomão foi o homem mais rico que habitou nessa terra, mas com toda a glória dele, ele não se vestiu melhor do que o lírio. O que o Senhor está dizendo? Mesmo que Salomão tivesse toda a riqueza dessa terra, a riqueza dele não comprava saúde. Qual que é mais importante? A roupa que veste o corpo ou o corpo que veste a roupa? Qual que é mais importante? A comida que nutre o corpo ou a saúde do corpo? A saúde, a saúde. E o seu pai é que dá essa saúde para você. A saúde é uma bênção de Deus que não depende de recursos. Eu sei que às vezes você confia no plano de saúde. O que eu vou arrumar agora? Eu não tenho plano de saúde. Eu não tenho dinheiro. Mas você pode clamar ao seu pai e ele liberar uma cura sobrenatural na sua vida. É isso que o Senhor está dizendo. E olha o que ele diz. Vosso pai sabe que você precisa dela. Jesus poderia ter falado meu pai, porque ele veio revelar o nome de Deus, o novo nome de Deus, pai, paizinho. Porque o judeu, ele não se mencionava Deus como pai, e achava Jesus um absurdo, queria matar Jesus por causa disso. Porque ele achava uma irreverência, uma falta de respeito, chamar Deus de pai. Mas Jesus falou, não meu pai, não, é o vosso pai que cuida de você. Você precisa saber quem você é. Você tem um pai que te ama e cuida de você. E aí Jesus encerra no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Então olha só o que Jesus está dizendo. Não busca comida, bebida, não fica ansioso com aquilo que você vai vestir, comer, nada disso. Busca a justiça do reino, o reino e a sua justiça. Mas o que é o reino? Romanos 14, 17, Paulo vai dizer, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça. Você quer receber provisão na sua vida? Você quer receber vitória na sua vida? Busque a justiça todos os dias. Qual a justiça? A sua justiça? A justiça do reino. Qual é a justiça do reino? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez justiça por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que você tem que fazer todos os dias? Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa é a justiça do reino. Eu fui declarado justo, não por causa da minha obra, mas por causa da obra dele. Eu sou justo sim. É isso que você tem que fazer, mas você tem que fazer outra coisa também. O reino é justiça, a justiça de Cristo, a justificação pela fé, mas isso também é paz. Paz. Há uma promessa, Romanos 5,17. Aquele que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Essa é a promessa. Você recebeu o dom da justiça, a abundância da graça. Dom é presente, é de graça, você não comprou, você não fez por merecer, você apenas recebeu. Essa é a justiça do reino. Mas como consequência dessa justiça, paz, descanso. Você tem que experimentar na sua vida cotidianamente. E por fim, alegria. A vida do homem e da mulher de Deus é uma vida de alegria. E a alegria, irmãos, não é um aconselhamento. A alegria é uma exortação bíblica. A palavra de Deus vai dizer, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijar. Regozijar é uma alegria transbordante. Você quer alcançar vitória na sua vida? Busque em primeiro lugar o reino, que é justiça, paz e alegria. E Jesus enfatizou novamente, justiça do reino. Justiça do reino. Quero contar uma história, queria chamar os irmãos do louvor aqui, uma história que ilustra bem isso, está aí no seu boletim, sobre um arqueólogo. Um arqueólogo estava no deserto, sozinho, e de repente ele viu uma pedra tampando um buraco, que dava para um poço profundo. E ele viu aquela pedra tampando aquilo, ele pensou, deve ter alguma coisa valiosa aí. Ele removeu a pedra, jogou umas pedrinhas e escutou, pau, bater lá embaixo, barulho de vaso quebrado. Ele pensou, deve ser uma riqueza.
Há uma riqueza arqueológica aqui, mas ele não trouxe materiais para poder fazer a escavação, descer até lá, mas ele tinha uma corda. Então ele pensou, vou amarrar a corda aqui do lado de fora e vou descer. E ele foi descendo, mas aí ele imaginou que o sol daria para clarear a caverna. Só que quanto mais ele foi descendo, foi diminuindo o alcance da claridade do sol e foi ficando escuro. E ele foi descendo. Presta atenção, ele não sabia a que distância estava, porque estava escuro. Então ele ficou segurando naquela corda, mas como ele fez muito esforço para descer, ele não tinha forças para subir. E ele ficou pendurado na corda, paralisado. A mão começou a ter feridas. E ele pensou, subir eu não dou conta. Descer, acabou a corda. A única coisa que eu faço, Senhor, é entregar minha vida nas tuas mãos. Senhor, minha vida entrego nas tuas mãos. Soltou a corda. Quando ele solta a corda, 30 centímetros do chão. 30 centímetros. Qual que é a moral da história? É assim que muitos estão vivendo hoje. Estão presos na corda da ansiedade, sem saber que o milagre está às portas, sem saber que a bênção está chegando na sua vida. E eles começam a imaginar, tem mais 1 quilômetro de fundo de poço, se eu soltar eu vou me esborrachar no chão e vou morrer. Esse problema vai aumentar, essa dificuldade vai aumentar, e ele sofre desnecessariamente. Essa não é a vida que Deus tem para você. A vida que Deus tem para você é a vida do descanso, da paz. A vida que Deus tem para você é a vida da alegria no Espírito Santo. É a vida sem qualquer tipo de ansiedade. Se posicione hoje e declara, eu rejeito toda a ansiedade na minha vida. Eu bendigo e glorifico o nome do meu Deus, porque eu sei que Ele está comigo, Ele é por mim, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Pai. Fique em pé no seu lugar. Antes de nós ministrarmos, você tem queimado aqui. Ah, tá. Antes de nós ministrarmos a canção e distribuirmos os elementos da ceia, erga suas mãos ao Pai. Comece a glorificar o nome do Senhor. Fala para o seu pai, bendito é o nome do Senhor. Eu bendigo o nome do meu Pai nessa noite. Independente das minhas circunstâncias, o diabo não vai roubar o louvor dos meus lábios. Eu glorifico o nome do meu Deus. Eu sou como Abraão, eu me fortaleço na fé, dando glória a Deus. Eu rejeito toda ansiedade na minha vida, porque eu sei que eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu valho para o meu Pai muito mais que passarinho, e passarinho não morre de fome. Eu sou cuidado pelo meu Pai. O meu Pai cuida da saúde dos lírios, Ele cuida de mim. Eu posso contar com Ele hoje, amanhã, Ele vai estar no meu futuro, Ele jamais vai me abandonar. Eu ando em paz, na alegria do Espírito. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu fui justificado pela fé. Eu recebi o dom da justiça, a abundância da graça. Por isso eu reino em vida. E a posição do rei é a posição de se assentar no trono. Eu estou assentado com Cristo à destra de Deus Pai, nas regiões celestes, aguardando até que o meu Pai coloque os inimigos debaixo dos meus pés. Aleluia. Ministre ao Senhor. Os servos podem distribuir os elementos da ceia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz
a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia! Erga a sua voz e declare: Aleluia, aleluia, ao teu nome, Deus, aleluia, aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia! 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 No meio da adversidade, se o mar está te submergindo, tem uma palavra de louvor nos seus lábios. Aleluia! Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Você tem nas suas mãos a prova que Ele te ama. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele provou que nos ama, entregando o seu Filho, o seu único Filho, para morrer no nosso lugar. E sabe como é que nós honramos esse sacrifício? Nós honramos nos apropriando de tudo aquilo que Ele liberou. Cura para a enfermidade, provisão para a necessidade financeira, alegria,
força para o cansado, vigor para aquele que está abatido, alegria em toda e qualquer circunstância, descanso para o cansado. Essa é a promessa, e é isso que você faz para honrar o sacrifício dele. Eu me aproprio e eu reino em vida, porque eu recebi dessa abundante graça e desse dom de justiça. Eu quero mencionar uns nomes aqui que foram pedidos para a gente estar orando. O nome da Tatiana, que está com uma enfermidade de câncer, e o nome também do Paulo Ricardo, da Maristela, do Edelso Domingos, do Daniel Gabriel, da Edna Sincera, da Ana Alves e da Gil. Só de mencionar o nome das pessoas diante do Senhor tem poder, porque a Bíblia diz que em muito pode, em eficácia, a oração de um justo. Quantos são justos aqui? Porque você foi justificado pela fé. Erga o seu pão e fala: eu creio que este pão é o corpo de Cristo, e lá naquela cruz ele se fez maldito no meu lugar. Ele levou a pobreza, a morte, a doença, a miséria, para que eu pudesse desfrutar de saúde, de provisão, de alegria e de todas as bênçãos. Erga o seu cálice, fala: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. O sangue de Jesus derramado na cruz foi suficiente para pagar por todos os meus pecados. Eu creio que por este sangue eu fui justificado. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu rejeito toda acusação, toda condenação do diabo, porque o sangue de Jesus me purificou, me lavou, me redimiu e me santificou. Aleluia, aleluia. Coma do pão e beba do cálice e desfruta desse descanso que excede todo o entendimento. Aleluia, aleluia. Se você tem liberdade com a pessoa que está do seu lado, dê um abraço nessa pessoa e fale: irmão, descansa, descansa. Papai cuida de você, você tem valor para Ele. E eu declaro, a melhor semana da sua vida você vai viver nesses dias, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, irmão.